Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem, hoje a nossa videoaula é uma videoaula muito importante, tá? Talvez seja a videoaula mais importante deste ano, né? É um conteúdo extremamente relevante e que vocês perceberão que ao longo dos anos, tá? De outras séries que vocês estarão aí no futuro cursando, os professores de português sempre retomarão essa ideia, sempre comentarão sobre esse assunto, tá? Então é um assunto que sempre volta, de tão importante que ele é, tá? Porque mais importante do que saber as regras da língua portuguesa, né? Porque as aulas de português ela tem essa função também de ensinar para você a norma padrão, como utilizar essa norma padrão, para melhorar o processo de escrita, tá? Mas mais importante que isso é a gente entender a nossa linguagem como uma questão de uso mesmo, né. Então, as aulas de português, elas não, visam apenas o processo escrito, o ensino de uma linguagem formal, ele não visa apenas isso, ele visa você a aprender realmente como a comunicação acontece, tá, e os diversos, formatos que nós temos para se comunicar com o outro, tá, e também as diversas formas, então, de linguagem, tá. Então vamos lá. O assunto que nós falaremos hoje retoma um pouquinho do que nós já estudamos, tá, para que a gente possa, avançar. Então, quando nós falamos, sobre linguagem, nós vimos que linguagem são as formas de comunicação, né, as formas de expressão que o ser humano tem, tá. Nós vimos, por exemplo, que existem formas, que o ser humano encontra de se comunicar, que são as formas verbais, que faz uso de palavras, não verbais, que não faz uso de palavras, e as mistas, né, que assim nós chamamos, que são aquelas linguagens que misturam a palavra com algo que não envolve uma comunicação que não envolve palavra, como por exemplo, desenhos, como por exemplo, imagens, como por exemplo, gestos. Aí, quando eu misturo essa linguagem, essa comunicação que não usa palavras, com uma que utiliza palavras, nós chamamos isso de linguagem mista, tá. E nós vimos então que a língua, né, o idioma que nós falamos, que no nosso caso é a língua portuguesa, essa língua, ela pertence, então, à linguagem, ou seja, é uma das formas de comunicação que o ser humano tem. Então, como eu vou utilizar a palavra para me comunicar, então eu estou falando de uma linguagem verbal, então a língua, né, o idioma, o português, né, esse código que nós usamos, o português, ele corresponde a uma linguagem verbal, tudo bem? E aí, então, quando a gente entra nesse ambiente da língua, quando a gente começa a estudar o idioma, esse código da língua portuguesa, nós percebemos o seguinte, tá? Nós percebemos que nós temos a linguagem de uso, né, que é aquela linguagem do dia a dia, que nós usamos para nos comunicarmos, né, com os nossos amigos, com, os familiares, né, as pessoas que nos cercam aí no dia a dia, tá. Mas também usamos essa língua para situações mais formais, tá, como por exemplo em um trabalho, né, com um chefe de nosso chefe em um trabalho, ou, para conversar com uma autoridade, tá, para fazer provas, tá, para escrever em diversas, plataformas, como por exemplo um WhatsApp, mas ao mesmo tempo um texto escrito na escola. Então nós temos essa língua, tá, em uso que é usada, então, em diversas situações. E aí nós vimos que haver essa diferença de acordo com a situação, nós vamos usar linguagens, né, a gente vai usar um português diferente em cada uma dessas situações, tá. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em uma situação formal, em que eu estou conversando com alguém que eu não tenho intimidade, ou que eu estou numa situação que, exige que eu use os meus conhecimentos de regras, então eu vou usar uma linguagem mais formal, né. Agora quando eu tiver uma pessoa que tenho intimidade, uma pessoa ou numa situação que, não exija que eu utilize, então, esses conhecimentos, eu vou utilizar, então, uma linguagem mais informal, o que significa que eu não vou ficar tão preocupado
com o uso da norma padrão, tá? Então tudo isso nós falamos, e é muito interessante vocês perceberem isso, tá? Que o falante, né, que somos nós, pessoas então que estamos nos comunicando com os outros, nós, para utilizarmos o nosso código, o nosso português, a gente observa muito, tá, a situação de uso, ou seja, o contexto em que eu estou, né? O contexto é a situação em que eu estou inserido, tá? Então, eu observo com quem eu estou falando, tá? Eu observo o assunto sobre que estou falando. E o próprio local, né, de uso, então eu observo isso também. E aí, dependendo de com quem eu estou falando, sobre o que eu estou falando e o local em que eu estou falando, a gente vai mudando a forma de se comunicar, né? Então, por exemplo, pensem que se eu estiver dentro de um fórum, né, como por exemplo quando as pessoas vão lá é, e, fazer depoimentos, né, no poder judiciário, junto com juízes e tal, nesse momento as pessoas elas vão tomar um pouco mais de cuidado em como falar ali, porque é um ambiente, né, que exige que você, é um ambiente mais sério, né, que exige que você então se comunique um pouco mais formalmente. Ainda mais, por exemplo, se for um advogado, porque se for o advogado, além de ser um ambiente mais sério, é o trabalho dele, ele está ali para fazer o trabalho dele. Então, é um momento de trabalho em que ele precisa, então, colocar o conhecimento dele em uso, tá? É diferente de quando mesmo um advogado, que tem todo esse conhecimento, vai falar com um amigo na rua. Aí, muito provavelmente, ele vai falar, então, de uma maneira bem diferente, porque com um amigo ele tem intimidade, ele não vai precisar usar as mesmas palavras que ele utiliza no fórum, né? Ele vai, então, utilizar palavras mais do dia a dia, às vezes até gírias, né? Porque se comunica muito assim com colegas, tá? Então, nós usamos o português de maneira muito diferente no nosso dia a dia, tá? Para eu, então, adequar a minha maneira de me comunicar com o outro, eu preciso, então, observar essas situações, tá? Preciso observar com quem eu estou falando, sobre o que eu estou falando, em que lugar eu estou, porque assim eu vou saber exatamente a forma como eu tenho que me comunicar naquele momento, tá? Nós fazemos isso inconscientemente, tá? O que isso significa? Significa que sem perceber, tá? O nosso cérebro, tá? Por estar então acostumado com com essas várias situações, tá? Com essas diversas situações, o nosso próprio cérebro percebe que nós estamos em uma situação diferente e ele mesmo automaticamente faz com que a gente mude a forma de falar, tá? Então a gente faz isso muitas vezes sem nem perceber, tá? Então a gente acaba falando mais formalmente porque a gente se sente naquela situação com necessidade de falar daquele jeito. Ou o contrário também acontece, né? Quando eu estou na rua, por exemplo, conversando com um amigo, ou num churrasco, né? Numa praça, aí eu já vou falar mais naturalmente, sem grandes preocupações com regras, porque aquele momento me permite aquilo e inconscientemente eu já me comunico daquela forma naqueles momentos, tá? Então, essas mudanças, tá? Essa adequação, elas acontecem ou inconscientemente, sem perceber, ou conscientemente, né? Quando o próprio falante fala assim, opa, peraí, estou nessa situação agora. Essa situação, eu estou falando com uma pessoa importante, então deixa eu mudar o jeito de eu falar para eu não ser julgado. Então, a própria pessoa, então, muda a sua forma de falar conscientemente, porque sabe que precisa se comunicar melhor com aquela pessoa, ou por conta do assunto que ele está abordando. Imagina se é uma reunião de trabalho, então, para mostrar uma seriedade, mostrar que ele tem conhecimento, ele vai falar um pouquinho melhor, mais formalmente, tá? Então, o próprio falante, ele vai mudando a forma de se comunicar nessas situações. Tudo bem? A gente precisa, então, começar a se perguntar, será que sempre foi assim? Né? Será que é natural falar formalmente, usar a norma padrão? Tá? A gente precisa começar a se perguntar. Porque a linguagem do dia a dia, que é essa linguagem que a gente usa para nos comunicarmos nas situações informais, que a gente chama de informais, né? Quando a gente tem intimidade com alguém, ou quando a gente está num momento não tão sério, que não tem tanta preocupação com o uso da regra, tá? A gente percebe que é uma maneira natural da gente falar.
não é? Por exemplo, antes de vocês entrarem na escola, antes de vocês conhecerem todas essas regras que ensinam para vocês, vocês já sabiam português, vocês usavam o português. Tá? Então, vocês já sabiam conversar com os seus pais, vocês já sabiam conversar com os amigos, né? Então, essa linguagem do dia a dia, que é a linguagem que a gente usa na maior parte do tempo, é uma linguagem natural, que ninguém nos ensina. A gente aprende com o ambiente em que a gente foi crescendo, tá? Desde criança. Então, ninguém sentou lá para nos ensinar, ó, isso daqui se chama sofá, né? Ninguém sentou para te ensinar cada palavrinha que existia, tá? Você foi absorvendo isso com o tempo, foi percebendo como vai se usando essas palavras, tá? E assim você vai adquirindo a sua maneira de se comunicar, tá? Sempre baseado no ambiente em que você está, tá? Mas a linguagem padrão já não é assim, né? A linguagem padrão é uma linguagem que requer estudo, tá? Essa linguagem das regras, que a gente utiliza em momentos formais, é uma linguagem que faz uso de regras que fogem à maneira da gente usar no dia a dia, né? Que fogem dessa maneira que a gente se comunica naturalmente, tá? E é por isso que a gente precisa estudar, é por isso que a gente precisa sentar lá na escola e ver como que funciona, porque não é natural, tá? Porque não é algo que você geralmente faz uso. Algumas regras a gente até faz uso naturalmente, tá? Porque a regra ela é criada a partir de contextos de uso também, né? De situações que as pessoas usam. Porém, muitas delas, muitas que ainda existem e que a gente se considera como, falou bonitinho, falou assim 100% certo, a gente muitas vezes nem usa no dia a dia, tá? Então, é por isso que é necessário estudar, tá? Para aprender essa norma padrão. Então, é interessante a gente se perguntar: será que essas regras sempre existiram? Será que as pessoas sempre utilizaram, né, essas duas formas de se comunicar, uma forma informal e uma forma mais formal? Será? Bom, vamos lá então. Eh, a norma padrão, tá, que é então usada com base na gramática normativa, lembra que são as regras do português, onde estão as regras, a gramática normativa nem sempre existiu em português, tá? Ela foi criada, a nossa primeira gramática normativa, ela foi criada em 1536 lá em Portugal, por um cara que se chama Fernão de Oliveira, tá? Ele era um gramático que buscou, então, reunir todas essas regras, tá? As regras da época, que nem são mais hoje, né? Muita coisa mudou, muitas palavras se transformaram, adquiriram outra ortografia, tá? Mas na época ele buscou então reunir essas regras e escrever em um livro para que as pessoas utilizassem, tá? Esse livro como base para, nos momentos formais ou nos momentos de escrita, utilizarem então essa língua, tá? Que era considerada uma língua mais, por assim dizer, correta, né? Uma língua então que seria a base para registro e comunicação das pessoas que eram consideradas pessoas cultas, pessoas intelectualizadas, tá? Então, a primeira gramática do português, ela surge em 1536, tá? Antes disso, as pessoas falavam com mais naturalidade, né? Basicamente a forma como nós conversamos no dia a dia, tá? Só que com as palavras da época, claro, tá? Então, só quando vem a primeira gramática que começa então essa preocupação em ensinar e a registrar essas regras, tá? Para que as pessoas utilizassem para escreverem nos momentos formais, tá? E a partir desse momento, então, se cria essa noção de que em momentos formais e na hora de escrever a gente precisa fazer uso, então, dessa norma padrão, tá? Que ficou assim conhecida, então. Tudo bem? Bom, eu vou então mandar essa videoaula agora, tá? Vou postar ela primeiro, porque eu quero que vocês tenham essa ideia. São coisas que a gente já comentou, já vinha comentando, mas era importante a gente fazer esse resgate dessas ideias, tá? Para que para que vocês tivessem fresquinho na memória, para a gente conseguir avançar. Tudo bem? Então vamos agora ao próximo vídeo.